A questão pairava no ar úmido de Nova Orleans, tão palpável quanto o aroma de gardênias e fumo de escape. Até onde a ambição poderia torcer uma alma, transformando um farol de inspiração num abismo de traição? Elias Eli Vance, com os seus 22 anos e um coração cheio de sonhos do tamanho do Mississippi, ainda não conhecia a resposta, mas estava prestes a aprendê-la da forma mais brutal. O seu primeiro mês na Magnolia Creative Solutions foi um turbilhão de impressões. O edifício, um gigante de vidro e aço renovado no coração do Warehouse District, exalava uma modernidade fria que contrastava deliciosamente com o charme histórico e vibrante da cidade que o acolhera. Eli, um rapaz magro de cabelo loiro escuro que teimava em cair sobre a testa e olhos azuis permanentemente arregalados, sentia-se como um peixe pequeno num aquário espetacular. Cada dia era uma tela nova. As suas manhãs começavam com um trajeto de elétrico, absorvendo os sons do jazz que escapavam pelas portas dos clubes no French Quarter, o cheiro a café e business, antes de mergulhar no silêncio focado e no brilho dos ecrãs da Magnolia. O seu talento como artista digital e designer gráfico júnior não passara despercebido. Um pequeno projeto para uma galeria de arte local, uma animação subtil para o seu website, rendera-lhe elogios discretos e um aceno de cabeça aprovador de colegas mais experientes. Eli, criado por uma mãe solteira numa cidadezinha da Louisiana, onde a arte era o seu refúgio e a sua voz, sentia uma validação que aquecia a sua natureza introvertida. Acreditava piamente no trabalho árduo, na bondade inerente das pessoas, e a Magnolia Creative Solutions parecia o pináculo onde essas crenças seriam recompensadas. No centro deste universo estava Serafina Dubois. Diretora criativa, uma mulher negra de cerca de 45 anos, cuja presença era tão imponente quanto os carvalhos centenários do Garden District. Vestia fatos de corte impecável em tons escuros, joias discretas que sussurravam riqueza, e o seu cabelo negro estava sempre preso num coque elegante que não ousava desafiar a gravidade. O seu olhar era penetrante, quase predatório, e o sorriso, quando aparecia, raramente alcançava os olhos de obsidiana. Eli, no entanto, via nela um modelo. A sua voz calma e melodiosa, as suas palavras de encorajamento durante uma breve revisão do seu trabalho pareciam confirmar que ele estava no caminho certo. "Tens um bom olho, Eli", dissera ela, e essas palavras ecoaram na mente dele como um mantra. Ele não percebia a avaliação fria por detrás do elogio, a forma como Serafina catalogava cada peça no seu tabuleiro de xadrez corporativo. A oportunidade de ouro surgiu numa terça-feira chuvosa. Ele foi convocado ao imponente gabinete de Serafina, um santuário de design minimalista com vista para o rio. "Eli", começou ela, a sua voz um bálsamo enganador, "temos um novo cliente de peso. A cadeia de hotéis de luxo Le Charmeur de Louisiane. Eles querem um rebranding completo, uma nova identidade visual que capture a essência de Nova Orleans com um toque contemporâneo. Confio-te uma parte crucial: o design da experiência digital, a interface do novo website e da aplicação." O coração de Eli deu um salto. Le Charmeur. Eram lendários. A pressão era imensa, mas a sua determinação era ainda maior. Foi nesse projeto que conheceu melhor Chloe Baptiste, uma designer gráfica afro-americana, um pouco mais velha, na casa dos 20 e muitos anos, com um humor sarcástico e uma sabedoria de rua que contrastava com a ingenuidade de Eli. Chloe, natural de Nova Orleans, conhecia os cantos à casa. "Boa sorte com isso, miúdo", disse ela enquanto mexia o seu café na copa. Serafina não brinca em serviço quando se trata de clientes VIP. E lembra-te, aqui na Magnolia, as paredes têm ouvidos e os sorrisos podem esconder punhais. Eli sorriu, interpretando o aviso como uma piada amigável, desconhecendo a verdade amarga que aquelas palavras continham. As semanas seguintes foram um borrão de trabalho intenso. Eli mergulhou de cabeça no projeto Le Charmeur, as suas noites preenchidas com esboços, paletas de cores e linhas de código. Sentia que estava a criar algo verdadeiramente especial, algo que capturava a alma vibrante e misteriosa de Nova Orleans. Apresentou os seus conceitos iniciais a Serafina, que os recebeu com um raro sorriso que desta vez pareceu genuíno. "Excelente, Eli. Continua assim." O lançamento interno da primeira fase do website estava marcado para uma sexta-feira. A equipa reuniu-se na sala de conferências principal, o ar carregado de uma mistura de expectativa e nervosismo. Serafina estava no comando, elegante e controlada como sempre. Quando o link foi clicado e o site começou a carregar no ecrã gigante, um silêncio chocado preencheu a sala.
O design estava errado, terrivelmente errado. As cores eram berrantes, a tipografia caótica. Elementos cruciais da interface faltavam, enquanto outros que ele nunca criara apareciam de forma grotesca. Pior ainda, uma secção inteira, a galeria de imagens dos hotéis, exibia uma mensagem de erro críptica e, por um breve instante, o logótipo de uma empresa concorrente pareceu piscar no ecrã. Um murmúrio de horror percorreu a sala. O rosto de Serafina era uma máscara de fúria controlada. O telefone do diretor de contas tocou. Era o CEO da Le Charmeur. A sua voz, mesmo abafada, soava como um trovão. A reunião que se seguiu foi um pesadelo. Ele sentou-se à mesa, pálido e trêmulo, enquanto Serafina, com uma calma devastadora, dissecava o desastre. A responsabilidade pela interface digital era tua, Eli, disse ela, a sua voz agora um fio de gelo. E então, as provas começaram a surgir. Registros de acesso que mostravam o login de Eli no servidor em horários estranhos na noite anterior. Um e-mail, supostamente enviado do seu endereço para o seu e-mail pessoal, contendo fragmentos do código defeituoso, como se ele estivesse a contrabandear trabalho. Um colega mais novo, protegido de Serafina, lembrou-se de ter visto Eli agir de forma estranha e secreta nos últimos dias. Ele tentou falar, defender-se, mas as palavras morriam na sua garganta. Estava atordoado, apanhado numa teia de acusações que pareciam surgir do nada, mas que eram apresentadas com uma lógica fria e implacável. Como poderia o seu trabalho, a sua paixão, ter-se transformado nisto? Estás suspenso, Eli, com efeito imediato, enquanto conduzimos uma investigação interna completa, anunciou Serafina, o seu olhar não demonstrando qualquer emoção. Entrega o teu cartão de acesso e o teu portátil da empresa. O mundo de Eli desabou. Ao sair do edifício da Magnolia sob os olhares curiosos e acusadores dos colegas, o sol de Nova Orleans pareceu-lhe subitamente agressivo, a música das ruas uma cacofonia dolorosa. A ingenuidade que o caracterizava estilhaçou-se, deixando para trás um vazio gelado de confusão e medo. Os dias que se seguiram foram um tormento. O interrogatório com Serafina e uma representante glacial dos recursos humanos foi humilhante. As suas negações soavam fracas, as suas explicações confusas. Sentia-se como um criminoso, o peso da culpa a esmagá-lo, mesmo sabendo no fundo da sua alma que era inocente. A sua reputação, construída com tanto esforço, estava em ruínas. Isolou-se no seu pequeno apartamento no Marigny, a beleza das casas coloridas lá fora a zombar da sua escuridão interior. Foi então que uma mensagem discreta surgiu no seu telemóvel. Um número desconhecido. Encontra-me no Café do Monde, amanhã às 10h. Não fales com ninguém sobre isto. Sim, Chloe. No dia seguinte, por entre a multidão de turistas e o açúcar pulverizado dos beijnês, Chloe Baptiste esperava-o numa mesa discreta. O seu habitual ar sarcástico estava atenuado por uma expressão de preocupação genuína. Miúdo, estás metido numa grande embrulhada, disse ela, sem rodeios. Chloe, eu não fiz aquilo. A voz de Eli era um sussurro rouco. Eu sei. Ou melhor, acredito em ti. Já vi este filme antes. Chloe contou-lhe histórias, fragmentos de incidentes passados na Magnolia, de como outros talentos promissores tinham sido subitamente transformados em bodes expiatórios quando projetos importantes corriam mal. O nome de Serafina surgia sempre, pairando como uma sombra. Ela é brilhante, Eli, mas é implacável. Protege a sua imagem e a dos seus favoritos acima de tudo. Chloe não podia fazer muito abertamente. A sua própria posição estaria em risco, mas podia oferecer pistas. Falou sobre a estrutura de segurança da rede da empresa, sobre certas vulnerabilidades que apenas os mais experientes conheciam. Mencionou um antigo administrador de sistemas que fora despedido por Serafina e que talvez soubesse mais do que aparentava. Serafina é meticulosa, mas até os meticulosos cometem erros, especialmente quando estão com pressa para encobrir algo. Uma centelha de esperança, frágil mas persistente, acendeu-se em Eli. Se havia uma falha, uma verdade escondida nos labirintos digitais da Magnolia, ele, com as suas competências, poderia encontrá-la. As noites seguintes transformaram-se numa caçada frenética. Rodeado de chávenas de café frio e cadernos de esboços agora preenchidos com diagramas de rede e linhas de código, ele mergulhou nos metadados dos ficheiros corrompidos, nos históricos de versões, nas comunicações internas que conseguira salvar antes de ser suspenso. Analisou cada byte, cada timestamp. Descobriu anomalias, fragmentos de código que não reconhecia, acessos que pareciam mascarados, mas nada que constituísse uma prova irrefutável.
Apenas peças de um puzzle que se recusava a encaixar. A pressão aumentou quando recebeu um e-mail formal de Serafina. A empresa estava a considerar seriamente ações legais para recuperar os prejuízos causados pelo fiasco do projeto Le Charmeur. Dava-lhe 72 horas para apresentar uma confissão completa e cooperar ou enfrentar as consequências. O medo, um nó frio no estômago, ameaçou paralisá-lo. Ações legais, ruína financeira, a sua mãe solteira, que tanto se sacrificara por ele. Foi Chloe quem lhe deu a próxima pista crucial. Numa chamada rápida, usando um telemóvel pré-pago, ela sussurrou. Eli, lembra-se daquele ficheiro de log de acesso que a Serafina apresentou na reunião? Aquele que te incriminava. Há algo estranho com os timestamps da última entrada. Parecem editados. E há um servidor de backup antigo, o Bayou Profundo, que ela pensa que ninguém usa mais. Talvez os logs originais ainda estejam lá. Era um tiro no escuro, mas era tudo o que Eli tinha. Aceder ao Bayou Profundo remotamente seria quase impossível sem as credenciais certas. Chloe, arriscando tudo, conseguiu-as. Um antigo colega deve-me um grande favor. Foi a sua única explicação. A tensão era quase insuportável, enquanto Eli navegava pelos diretórios arcaicos do Bayou Profundo. E então encontrou um ficheiro de log não adulterado. Comparou com a prova de Serafina. A discrepância era clara. O acesso que o incriminava no log original tinha ocorrido a partir de um endereço IP interno, um que ele sabia pertencer ao terminal de Serafina. E mais revelador ainda, o log original mostrava que minutos antes da suposta sabotagem de Eli, houve uma série de comandos de eliminação de ficheiros e alterações apressadas, também originárias do terminal de Serafina. Ela não estava a incriminá-lo por um erro dele. Estava a encobrir um erro dela ou de alguém que ela protegia e a usar Eli como escudo. A adrenalina percorreu o corpo de Eli. Tinha algo. Não era uma arma fumegante, mas era uma fenda significativa na armadura de Serafina. O prazo de 72 horas estava a terminar. Ele foi convocado para uma reunião final. Na sala de conferências o ar era pesado. Estavam presentes Serafina, o CEO da Magnolia, um homem grisalho chamado Sr. Belmont, e um advogado de ar severo representando Le Charmeur. Sr. Vance, começou o Sr. Belmont, a sua voz grave, demos-lhe tempo suficiente. A menos que tenha algo substancial a apresentar. Ele respirou fundo. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ligava o seu portátil pessoal ao projetor. Tenho, Sr. Belmont. Com a voz inicialmente hesitante, mas ganhando firmeza à medida que avançava, ele apresentou as suas descobertas. Mostrou as inconsistências nos timestamps, a existência do log original no Bayou Profundo. Serafina observava-o, um leve sorriso de desdém nos lábios. Isto é ridículo, Eli. Estás a tentar desesperadamente desviar as culpas com teorias da conspiração e ficheiros de log irrelevantes de um sistema obsoleto. Ela interrompia-o, questionava a sua competência técnica, tentava virar a mesa. Mas Eli persistiu. O log original, Sr. Beaumont, mostra que os acessos que levaram à corrupção dos ficheiros e as tentativas de apagar os rastros partiram do terminal da Sr. Du Bois. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. O Sr. Beaumont olhou de Eli para Serafina, uma ruga de dúvida a formar-se na sua testa. O advogado da Le Charmeur inclinara-se para a frente, interessado. Isso é uma acusação muito grave, Sr. Vance, disse Serafina, a sua voz agora com um tom perigosamente baixo. E sem provas concretas. Foi nesse momento que o telemóvel de Eli vibrou. Uma mensagem de Chloe. Verifica o servidor de e-mail arquivado. Pasta rascunhos eliminados da Serafina. Usei uma backdoor que o antigo admin me ensinou. Corre. Com o coração a bater descompassadamente, Ellie acedeu remotamente ao servidor de e-mail, navegando até a pasta indicada por Chloe. E lá estava. Um rascunho de e-mail, nunca enviado, mas guardado automaticamente. Era de Serafina para o seu protegido, o mesmo que testemunhara contra Ellie. A mensagem era curta, mas demolidora. O erro no código do módulo de reservas do Le Charmeur é teu, não meu. O miúdo Vance vai pagar por isto. Certifica-te que os teus rastros estão limpos. Preciso de um bode expiatório e ele é perfeito. Eli projetou o e-mail no ecrã. O silêncio na sala era agora absoluto, cortante. Todos os olhares estavam fixos em Serafina. A cor fugiu do seu rosto. O seu sorriso de desdém desapareceu, substituído por uma máscara de choque incrédulo. Uma pequena veia pulsava na sua têmpora. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. A sua compostura, a sua fachada cuidadosamente construída, estilhaçara-se em 1000 pedaços.
A evidência digital, recuperada do abismo da sua própria negligência, era irrefutável. O Sr. Belmont levantou-se lentamente, o seu rosto uma mistura de fúria e desapontamento. Serafina, disse ele, a sua voz agora fria como o aço, acho que temos muito que conversar, a sós. A reunião terminou abruptamente. Ele viu, como que num sonho, Serafina a ser discretamente escoltada para fora da sala pelo Sr. Belmont. O advogado da Le Charmeur deu a ele um aceno de cabeça quase imperceptível, um misto de respeito e alívio. Os rumores espalharam-se pela Magnolia Creative Solutions como um incêndio em capim seco. Em poucas horas, a notícia era oficial. Serafina Dubois fora demitida sumariamente. Ele recebeu um pedido de desculpas formal da administração, uma oferta de reintegração e até uma compensação financeira pela angústia causada. Mas algo dentro de Eli mudara para sempre. A confiança, uma vez quebrada de forma tão espetacular, não podia ser facilmente remendada. Agradeceu a oferta, mas recusou. Não podia ficar num lugar onde a ambição de uma pessoa quase destruíra a sua vida. Apresentou a sua demissão no dia seguinte. Semanas depois, o sol de Nova Orleans parecia diferente. Ainda quente, mas de alguma forma mais honesto. Ele estava sentado num café no French Quarter, o aroma de jasmim no ar, o som distante de um saxofone a flutuar pela rua. No seu tablet, não os logótipos e as campanhas da Magnolia, mas os seus próprios projetos de design, ideias que tinham estado adormecidas, agora a ganhar forma. Estava mais magro, os olhos azuis talvez um pouco mais sombrios, com uma seriedade que não existia antes. Mas havia também uma nova determinação no seu olhar, uma resiliência forjada no fogo. O seu telemóvel